Bem-vindo ao canal. Aqui abordamos temas polêmicos e controversos que circulam livremente na internet. Entre eles, desde assuntos políticos, até teorias alternativas, algumas consideradas absurdas ou fantasiosas por muitos. O canal não endossa nem afirma a veracidade dos temas apresentados. Os vídeos têm caráter meramente informativo e reflexivo, com o objetivo de provocar questionamentos e estimular o pensamento crítico. Não somos os criadores dessas teorias, apenas trazemos à tona conteúdos que já circulam em diversas mídias e espaços digitais, muitos dos quais são considerados especulativos ou não comprovados. Não nos responsabilizamos pelas opiniões, conclusões ou interpretações que possam surgir a partir dos conteúdos aqui exibidos. Cabe a você, espectador, avaliar com discernimento, investigar por conta própria e decidir no que acreditar. Boa reflexão e bom entretenimento. Boa tardinha, 18 horas, sábado. Hoje é o dia 22 de agosto de 26, Paulo de Santa Catarina, gravando esse áudio para ser compartilhado. Espero que estejam na graça e na paz do Senhor. Tem um áudio que eu fiz já há uns 2 anos atrás, falando das operações, da origem das operações. Por que algo tão maluco, tão doido, valores tão absurdamente grandes são distribuídos? Qual a origem disso? E eu já passei esse áudio algumas vezes nos grupos. Mesmo assim, tem pessoas que, por não estarem nos grupos, nunca tinham recebido esse áudio. Encontraram meu número e eu lhes mandei no PV. Outras pessoas que estão nas operações, estão nos grupos, não tinham pego, não perceberam no determinado dia. Enfim, já passei para bastante gente esse áudio. Ele é um áudio de 13 minutos. Eu vou gravar agora e fica online então no YouTube, para que mais pessoas possam entender a interpretação simples, bem simples, das operações. Por que eu digo que é bem simples? Porque existe uma complexidade muito grande, uma dificuldade, é uma mistura de situações, de complicações, para que tudo pudesse andar durante tantas décadas. Para que tudo pudesse acontecer agora sem falhas, sem perigos, ou com poucos perigos ou poucas falhas. Então isso é o que tem acontecido ao longo do tempo e é isso que tem feito muita demora. No caso das liberações dos valores, muita demora por causa disso. Porque não é um negócio simples, é um negócio totalmente diferente, nunca aconteceu. E é um negócio voltado para a ideia de que as pessoas, ao receber, grande parte delas, a maioria delas, se fosse possível, venham a fazer trabalho social. Então essa ideia surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para que pudesse haver um equilíbrio financeiro na economia nos países, na situação financeira das pessoas nos mais diversos países, para que começasse a haver o início do fim da miséria, o início do fim da pobreza, das doenças e tudo mais. Então isso é o princípio pelo qual foi desenvolvido todo esse projeto e tem sido trabalhado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos aí na casa de 80 anos com esse projeto andando, mas ele tomou volume nos anos 90, cresceu, principalmente porque no Brasil começaram algumas pessoas participantes do sistema original oferecer oportunidade para outros participarem. Então vamos lá. A sistemática, ela se baseia, e agora tem sido falado até na mídia tradicional, já até na televisão, na internet tem sido falado abertamente, que nós estamos entrando na era do ouro. Isso é uma expressão usada pelo governo de alguns países já, com uma certa discrição, um certo cuidado. Mas temos ouvido falar, temos lido matérias sobre a era do ouro. Acontece que a economia mundial, ela passa a ser baseada pela quantia de ouro existente, disponível e que pode virar dinheiro. Como assim?
O ouro que os países têm, vamos fazer aqui figuradamente. Um país tem 10.000 quilos, outro tem 10.000 toneladas. Um país grande tem 30.000 toneladas. O ouro espalhado em todo o mundo, em todos os países, ele tem um preço. Esse preço varia conforme a cotação. E esse preço, esse valor, aliás, esse valor é maior ou menor em cada país, depende da quantia de ouro que eles têm naquele país. E por isso fica uma espécie de memória. Então, tal país tem tanto de ouro, tanto de tantas toneladas, e isso vale tanto, fica no sistema. Outro país é tanto, fica no sistema o valor de tudo isso. Baseado no que existe de ouro, é gerado dinheiro. E o dinheiro não precisa mais ser gerado de papel. Poucos lugares no mundo, aliás, posso estar exagerando, eu não sei de fato. Aliás, eu devia ter pesquisado e não pesquisei se são poucos ou se são muitos. Mas não são todos os países que estão trabalhando principalmente com dinheiro virtual. Alguns países o foco é o dinheiro virtual e não mais a dependência do dinheiro de papel, o dinheiro impresso ou moedas. Não, eu já ia dizer de novo a maioria. Uma grande parte dos países atuam com o dinheiro virtual. Ele tem o mesmo valor que o dinheiro de papel. Em vez de correr o risco de um assalto ou de um sequestro para tomar o dinheiro, a pessoa viaja ou não, faz a transação talvez na internet, compra, a outra pessoa está vendendo e os pagamentos são pela internet, são virtuais, são online. Então, o dinheiro gerado baseado no ouro existente é X em tal país, é X mais Y no outro país, X mais YZ no outro país. Os valores diferentes fazem com que haja um lastro baseado no ouro e isso pode ser gerado dinheiro virtual para comercialização, para os negócios. E as pessoas que estão participando, elas são pessoas que tinham títulos de determinados países. Então, títulos brasileiros, vamos falar daqui. Letras do Tesouro Nacional, LTNs. Títulos da dívida agrária, TDAs. São os títulos que a gente ouve falar bastante. Existem outros que quase não se ouve falar. Então, outros países têm seus títulos. Na China, é outro nome, PET-Chile, Super PET-Chile. Da Alemanha, os bonds. Tem do Zimbábue, país africano, tem o ZIM. São títulos deles. Cada país, vários países, dezenas de países, com esses títulos que foram emitidos em determinada época, que o governo pretendia em determinada época pagar para as pessoas. E isso é gente que ou cedeu suas terras para uso do governo, ou que emprestou dinheiro para o governo, ou gente para quem o governo está devendo, às vezes por uma ação judicial, o governo ficou devendo para a pessoa, gera um papel. Antigamente dizíamos aqui uma duplicata. Gera uma duplicata, né? Gera um boleto, mais ou menos assim, um título com o timbre do governo daquele país, com a assinatura das autoridades financeiras e presidente, e isso muitos, centenas de títulos existem de tantos países no mundo afora. E esses títulos, como não foram pagos no período prometido pelos governos, eles acabaram sendo esquecidos. As pessoas tentaram cobrar dos governos e os governos não pagavam. Não vem ao caso qual governo, por qual motivo. Isso é geral. Dezenas e dezenas de países não pagaram no prazo prometido. Então, geralmente era gente rica que emprestava dinheiro para o governo ou que tinha grandes extensões de terra, entregava para a reforma agrária, para a construção de usina, de represa e aquele alagamento que gera os mais diversos motivos, ou para passar estrada de ferro, ou para passar rede elétrica, enfim.
As pessoas cediam seus bens, cediam dinheiro, como eu disse em muitos casos, e os governos não pagavam. Então, o que vai ser feito agora? Agora vai ser a liquidação desses títulos. Isso está sendo feito há décadas, sendo trabalhado. Esses títulos estão sendo recolhidos. Então, lá, Mr. Johnson tem tantos títulos guardados na casa dele, lá num canto, lá nos Estados Unidos, que era do avô dele, do bisavô dele. Aí, então, tem que ser resgatado lá do Mr. Johnson, valor para ele. No Brasil, seu Raimundo, lá de qualquer lugar do norte ou do nordeste, onde esse nome é mais comum. Então, seu Raimundo tem títulos que também foram de seu antepassado e estão guardados, estão em cofres, estão em malas, estão empoeirados, estão mofos, estão em caixas. Com o passar do tempo, esses títulos, muitos desses herdeiros venderam. E aí é que começou, no Brasil, esse negócio ficou muito grande, muito forte. Então, alguns sabiam disso e iam lá comprar. Não tinham dinheiro para comprar. A pessoa vendia até barato, às vezes, barato mesmo. Mas as pessoas que queriam comprar sabiam que isso ia ter um momento de uma liquidez com um valor bem maior, então pegavam parceiros para participar. Pegavam gente com uma certa quantia de dinheiro cada um e o acerto de entregar tanto depois, no momento da liquidez, no momento da comercialização, no momento do sistema resgatar aqueles títulos, pagando um valor muito maior do que já foi, um valor atualizado. E é por isso que esses títulos têm valores que foram calculados não no Brasil. Os títulos que estão no Brasil e nos outros países também circulando são títulos que foram reavaliados pela coordenação mundial desse trabalho. E existe uma coordenação que é feita pelas mesas de pagamento, sistemas, mesas, vamos dizer, uma espécie de bancos, que estão espalhados em vários países. Então, esses sistemas pagadores, essas plataformas, essas mesas, esses bancos, não é um banco de atendimento para as pessoas, mas eu estou usando essa expressão para que seja mais fácil de compreender. Então, essas instituições preparadas para recolher esses valores e determinar o valor que o vendedor vai receber, e deixar pronto para depois incinerar aqueles documentos, para destruí-los, para que nunca mais circulem, para que não haja malandragem, para que ninguém queira novamente revendê-los. Todos são codificados. Todos. É impressionante a quantia. Existem pessoas que têm caixas, numa caixa, 4.000 folhas, 4.000 papéis, 4.000 títulos. Tem outros que são menos. Tem gente que tem container de navio cheio dessas caixas, espalhados pelo mundo. Então, são quase 1.000 títulos diferentes espalhados pelo mundo. E nem existem tantos países. Países, hoje, são quase 200. Alguns nem são país. Eles são considerados como nação. Por quê? Porque eles não têm um governo estabelecido com um banco central, com um sistema financeiro estabelecido, pronto. Não tem um sistema de saúde, pronto. Eles são considerados uma nação, um povo. Mas a ONU não o reconhece nem sequer como país. Mesmo assim, a somatória de todos eles, pelo que eu tenho informação, são 209 ao todo, países e nações. E desses todos aí, existem os títulos circulando há décadas ou séculos. Então, por isso, existe esse dinheiro disponível virtualmente, não é no papel. Alguns valores bem menores as pessoas poderão sacar. Se não, o dinheiro vai ficar sempre na conta da pessoa, vai ficar na internet e com esse dinheiro vai comprar bens. Hoje, se compra um carro pagando pela internet, dali 1 ou 2 dias a loja entregou. Em cidades longas de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância, cidades muito longínquas da loja, em 2, 3 dias o carro está lá e pagou pela internet e recebe o carro.
Então, o carro não é virtual, gente. O carro é de verdade, tá? Mas o dinheiro virtual. Então, quem está usando hoje, quem não está mais dependendo do dinheiro de papel, sabe muito bem do que eu estou falando. Fazemos negócios pelo Pix, transferência, pagando boletos, tudo online. Não se vê o dinheiro, pouco ainda é usado de dinheiro e o dinheiro vai desaparecer com o tempo no Brasil. Será tudo pela internet. Então, por causa disso, de todo esse planejamento de tantas décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, agora é chegado o momento da liquidez. Então, por isso que muitos se assustam com esse dinheiro tão exorbitante, valor tão alto. Acontece que existe um propósito. Os donos de ativos, aqueles que compraram os ativos lá do senhor Raimundo, ou lá do senhor Robert nos Estados Unidos, ou do Schultz na Alemanha, aqueles que compraram esses papéis, eles não eram ativos, eles estavam inativos no mercado financeiro, hoje voltaram a ser títulos ativos, hoje eles voltaram a ter valor no mercado financeiro por causa dessa reavaliação e dessa quitação, desse resgate que o sistema financeiro vai fazer. O sistema financeiro mundial, os países sincronizados vão pagar agora por esses ativos. Então, em alguns países, as pessoas compraram de outro que tinha para vender, compraram os ativos, uma caixa, uma pasta, uma unidade, 2, 3, 5 mil unidades, 10 mil títulos, compraram, guardaram e agora esse resgate acontece. Então, os donos de ativos, para poder chegar nesse ponto de ter 100, ter 1.000, 10 mil, 50 mil papéis desses, eles pegavam participantes. E isso há muitos anos começou a ser feito. E isso é dentro da legalidade. Isso está aprovado. Então, por causa disso, esses que pegavam ajudantes no negócio, participantes no negócio, parceiros, sócios, seja como que for chamado, cada um desses participantes, eles entraram numa planilha de pagamento. Então, é uma lista, né? Para quem não conhece, planilha é uma lista de pagamento. Então, aquela pessoa que comprou tantos títulos e tem tantos participantes na sua lista, na sua planilha, agora com o resgate do valor grande, esse gestor, ele distribui conforme o combinado para cada pessoa que ajudou. Então, por isso existem os gestores e existem os planilhados. Alguns, inclusive, deram presentes para as pessoas, nem pediram dinheiro, para parentes, para alguns amigos, para alguém muito próximo. Então, existem casos de planilhados, simplesmente que nem dinheiro puseram para participar. Existem casos dos aportados, os que deram algum dinheiro, então, para esse gestor adquirir os títulos. Fizeram um aporte, fizeram uma participação, compraram um aporte e uma participação nesse empreendimento. Então, isso agora é o momento da liquidez. Agora é chegado o momento da distribuição dos recursos. Então, por isso é que tem gente que ainda duvida, tem gente que blasfema, que xinga, que diz que isso não existe, porque são pessoas que não entenderam. O meu áudio provavelmente não chegou nem na metade das pessoas que participam. Provavelmente o meu áudio que eu postei nos grupos várias vezes, provavelmente não chegou nem na metade dos participantes. Então, por isso existem grupos de WhatsApp, grupos os mais diversos na internet, do YouTube, criticando, atacando, dizendo que isso não existe, que não tem tanto dinheiro assim, que não é possível. Essa é a lógica. E o dinheiro vai ficar guardado em conta totalmente secreta que cada pessoa vai ter agora será aberta uma conta especial para isso, e essa conta ninguém vai ver o saldo. Ninguém, só o dono da conta. Nem funcionários do banco não verão saldo, nem do Banco Central. Ela não é nem ligada ao banco, ela é ligada ao Banco Central. E só sistema, não passa pelo olho de pessoas. Só sistema, ligado com o sistema da tributação, que é a Receita Federal.
sistema faz a tributação, a cobrança do imposto, sem que nenhuma pessoa saiba quanto é. Então, este é o sistema, esta é a lógica. Então, quem não entendeu até agora, espero que possam agora ter compreendido, e isso é o fato que nós estamos no momento da quitação. Começa um grande número, um lote muito grande é quitado agora nos próximos dias em vários países do mundo. Inicialmente são 60 países, mais para frente outros estarão recebendo, movimentando também. Então é um negócio? É um negócio como que surgiu, inspirado por uma ideia boa, por ideia do bem, por gente de bem, que queriam fazer uma transformação financeira no mundo. Só que não sabiam que demoraria tanto tempo, não imaginavam que haveriam tantos problemas jurídicos, tantos problemas administrativos, funcionais, problemas de sistema. As pessoas viajavam ou de avião, aqueles aviões antigos de 1 ou 2 motores, não existiam jatos, ou viajavam de navio pelos países para fazer as reuniões, debater o planejamento, tudo, discutir, e daí dali uns meses novamente, e dali meio ano, um ano, outro encontro para debater novamente. Muito, muito, muito antes da internet. Décadas antes da internet, isso já era trabalhado. Por isso acabou demorando tanto. E então, os donos de ativos, sejam eles herdeiros e estão com os ativos, com esses papéis, ou alguém que os adquiriu. Os donos desses ativos, eles têm um valor muito grande para as pessoas receberem, e estas pessoas, os donos dos ativos, esses têm um compromisso de fazer trabalho social, de distribuir esses recursos na sociedade. Hospital, creche, abrigo de idosos, abrigo de animais, reflorestamento, limpeza dos rios, limpeza dos mares, replantio, né, reflorestamento, mas também ajudar a controlar o desmatamento, projetos de vigilância nas florestas, nas matas, investimento em uma agricultura mais saudável, com menos agrotóxico. Todos os tipos de projetos que venham ser para o bem da humanidade são aceitos, são bem-vindos, e os donos de ativos, eles têm um compromisso em contrato de fazer trabalho social. Os outros que são participantes, ajudaram com um determinado valor, esses não têm obrigação de fazer trabalho social. Não tem. Vai ficar, digamos, na consciência de cada um, no coração de cada um. Sabendo que um projeto assim foi criado por pessoas de bem, pensando no bem, para o bem coletivo da humanidade, não só de 1 ou 2 países. Então isso é inspiração da onde? Isso é inspiração do alto. E no alto nós temos a maravilha, o amor de Deus. Então quem acredita, quem dá importância, vai fazer algum trabalho social, mesmo que não tenha a obrigação contratual. Vai fazer o bem, vai ajudar. Não precisa ter um hospital, ou fazer estradas, ou construir um loteamento inteiro, não precisa. Porque eu acredito que Deus observa tudo, vai sentir o coração da pessoa. Aquele que doou uma moeda apenas porque era tudo que tinha, pela Bíblia entende-se que Deus se agradou até mais do que aquele que tinha bastante e levou um pacote de dinheiro, mas ficaram 10, 20 pacotes em casa. Então aquele que só tinha uma última moeda e levou, é abençoado. Então, aquilo que as pessoas tiverem capacidade, tiverem condições de fazer, às vezes é ajudar 1, 2, 3 vizinhos. Às vezes é uma ajuda, uma reforma no hospital. Não precisa necessariamente construir um novo. Virá um tempo em que os hospitais serão necessários, não mais necessários. O projeto de saúde que existe não vai mais necessitar de hospitais. Então, não é necessário construir hospitais, mas ir lá, financiar, dar de presente leitos melhores, leitos novos, ou pelo menos trocar os que estão estragados, cadeiras para os acompanhantes, equipamentos, doar equipamento de raio-x, de tomografia, patrocinar uma reforma no prédio, a trocar o telhado do hospital. Então, tem muita coisa que pode ser feito. Então,
Por causa disso, vai ficar no coração de cada um. E o coração de cada um é lido, é observado do alto. Então, eis aí o sentido de tudo isso. Por isso, essa paixão, essa empolgação, essa convicção, a certeza absoluta de que é o maior negócio que a humanidade já viu e jamais verá. Este é o momento agora. Um abraço a todos. Ubuntu, uma nova humanidade vai começar. Pode demorar a transformação, mas vai começar. Shalom, namastê, um beijo do magro.